Você já percebeu que muitas vezes as respostas que procuramos não estão nas afirmações que repetimos, mas nas perguntas que ousamos fazer? Existe um poder silencioso e profundamente transformador escondido na qualidade das questões que colocamos diante da vida. Não falo aqui de perguntas comuns, feitas por curiosidade superficial, mas de interrogações que funcionam como portais, capazes de deslocar o foco da falta para a possibilidade, de realinhar nossa consciência com a inteligência criadora que permeia tudo. Ao longo de anos de estudo e prática sobre manifestação, percebi que a forma como nos comunicamos com a realidade molda diretamente aquilo que ela nos devolve. Quando Neville Goddard dizia que o homem é tudo imaginação, ele não estava apenas falando sobre visualizar, mas sobre direcionar a atenção para estados mentais específicos. As perguntas certas são ferramentas precisas para isso. Uma pergunta bem formulada é como uma chave que gira em fechaduras invisíveis, abrindo portas para novas linhas de realidade. E aqui não falamos de questionamentos carregados de medo ou carência, mas de provocações mentais que carregam a semente da certeza, envoltas em curiosidade genuína e alinhadas com a consciência criadora. A maioria das pessoas vive fazendo perguntas pequenas, que apenas reforçam o que acreditam ser impossível. Perguntas como: por que isso sempre dá errado comigo? Ou por que nunca consigo? São convites sutis para que a mente busque evidências da própria limitação. E a mente, obediente como é, encontrará. É como se cada pergunta fosse um comando enviado à inteligência infinita que habita dentro de nós e, ao mesmo tempo, sustenta todo o universo. Joe Dispenza mostrou em seus estudos sobre neurociência que cada questão lançada ao cérebro ativa circuitos específicos, reorganizando memórias, percepções e até padrões emocionais. Isso significa que, se você muda a pergunta, muda também o filtro pelo qual enxerga o mundo e, consequentemente, altera a realidade que manifesta. As questões expansivas não nascem do medo, elas brotam da abertura. Não buscam justificativas para a escassez, mas despertam a mente para o que já está disponível. Abraham Hicks chama isso de perguntas que permitem menos aquelas que não forçam uma resposta, mas criam espaço para que ela se revele. Um exemplo: e se já estivesse tudo a meu favor agora? Ou de quantas maneiras incríveis minha vida pode melhorar hoje? Quando você se coloca nesse estado, algo muda. Você desloca seu campo mental para uma zona de receptividade, e as sincronicidades começam a surgir, não como coincidências, mas como respostas naturais ao comando silencioso que você lançou. Somos condicionados a acreditar que, para mudar a realidade, precisamos de esforço constante, estratégias complicadas e controle absoluto. Mas ao praticar essas chaves de possibilidade, percebemos que não se trata de forçar, e sim de permitir. E permitir não é passividade, é um ato de confiança ativa. É como ajustar levemente o leme de um navio. Uma pequena mudança agora pode te levar a um destino completamente diferente. Essa pequena mudança é a pergunta certa. Perguntar aqui não significa implorar, não é se colocar em posição de carência diante da vida, é se posicionar como co-criador consciente, alguém que sabe que a realidade é moldada de dentro para fora, e que cada questão é, na verdade, uma semente plantada no campo quântico. O físico John Wheeler dizia que o universo responde como um participante observador, um sistema vivo que reage à consciência que o observa. Quando você lança uma pergunta, ativa essa interação. Não é mágica no sentido fantasioso, é ressonância, é diálogo entre a mente individual e a mente universal. A qualidade emocional que acompanha a pergunta é tão importante quanto as palavras. Sei vós, pergunta como posso atrair mais prosperidade? Com medo de não conseguir pagar as contas, a energia da escassez se mistura ao pedido. Mas se a mesma pergunta é feita com curiosidade genuína, confiando no fluxo da vida, ela se torna um convite para que a abundância se manifeste. Neville falava sobre assumir o sentimento do desejo realizado. E essas perguntas transformadoras são atalhos para esse estado. Elas carregam o pressuposto
de que aquilo que você deseja já é possível, já está a caminho. O maior erro das pessoas é formular perguntas que reforçam o problema e tentar controlar a forma como a resposta virá. Ao adotar interrogações criadoras, você aprende a soltar o controle e permanecer na energia da curiosidade. Joe Dispenza ensina que nesse estado, o cérebro começa a produzir combinações novas de sinapses, criando novas percepções. O mundo pode ser exatamente o mesmo, mas seus olhos passam a notar oportunidades invisíveis antes. A pergunta abre a porta, a atenção atravessa. Essas questões não servem apenas para obter algo, elas moldam quem você se torna. O que posso aprender hoje que me aproxima do meu propósito é mais poderoso do que afirmar, mecanicamente eu tenho um propósito. A pergunta ativa movimento interno, acende a chama da busca. Coloca você como participante ativo da sua expansão. No sufismo, no budismo, no misticismo cristão, o questionamento sempre foi visto como portal para a consciência elevada. Hoje, a ciência confirma que tais práticas reorganizam não só o cérebro, mas o campo energético ao redor do corpo. Imagine começar o dia perguntando: de que maneiras surpreendentes posso ser abençoado hoje? Seu sistema nervoso responde, o corpo relaxa, a mente se abre. A expectativa positiva influencia diretamente sua bioquímica e comportamento. Você começa a agir como alguém que espera coisas boas, e ao agir assim, cria circunstâncias para que isso se concretize. Essas chaves de possibilidade precisam se tornar um hábito natural. O campo quântico responde à consistência da sua energia, não a tentativas esporádicas. É como afinar um instrumento. Pequenas correções diárias mantêm a harmonia. Com o tempo, você percebe que sua vida inteira muda de tom. Quando formulamos questões assim, muitas vezes, as respostas não vêm em palavras, mas como impulsos, inspirações súbitas, encontros inesperados. Neville dizia que o desejo contém seu próprio plano de realização, e é isso que essas perguntas fazem. Ativam o plano. Ele começa a se desenrolar por sinais, sincronicidades e mudanças sutis na interpretação dos acontecimentos. E o mais belo é perceber que não estamos sozinhos. Quando você se abre para se perguntar, que nova versão de mim pode nascer hoje? Começa a sentir uma inteligência que responde, guia e colabora. Abraham Hicks lembra, a vida está sempre respondendo a você, e essa resposta se torna clara quando a pergunta é feita com pureza. Não bloqueie com ansiedade. Aceite que, no instante em que perguntou, a realidade já começou a se reorganizar. A resposta nem sempre virá como imaginado. Muitas vezes, será melhor. Nossa visão é limitada, e por isso, ao perguntar, é preciso entregar a forma, confiando que a vida sabe como surpreender. Com a prática, essas questões moldam não só o que você manifesta, mas quem você é. Você passa a viver em estado de descoberta, esperando o melhor, encontrando sentido em cada detalhe. Manifestar deixa de ser esforço e se torna consequência natural do alinhamento. Você se verá mudando o próprio diálogo interno. Trocar, por que nada dá certo para mim? Por como pode ser tão fácil eu alcançar o que desejo? Não é apenas trocar palavras, é trocar energia, é assumir, de forma implícita, que o caminho pode ser simples. Essa premissa é senha para novas percepções. Talvez a maior transformação seja entender que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas uma resposta contínua às suas provocações mentais. Pergunte que tipo de oportunidade inesperada pode cruzar meu caminho hoje, e observe como sua atenção começa a caçar sinais. Pergunte, de que maneira posso sentir mais paz agora? E perceba como o corpo procura relaxar. Ao viver nesse estado, você inspira outros. Sua energia, forma de falar e postura se tornam um convite para que todos ao seu redor também façam perguntas melhores. E quanto mais pessoas vivem assim, mais o ambiente inteiro se transforma. Não se trata de uma técnica para emergências, mas de um modo de viver, um estado onde você sabe
que cada pergunta é um ato criador, onde você entende que não está à mercê das circunstâncias, mas está em um diálogo constante com a inteligência universal. E talvez, ao final de cada dia, a melhor pergunta seja: como posso me abrir para algo ainda mais extraordinário amanhã? Essa, sim, nunca terá fim menos, porque sempre haverá mais para descobrir, mais para viver, mais para criar. E se você chegou até aqui, permita que essa mensagem continue reverberando dentro de você. A partir de hoje, observe quais perguntas você tem feito à vida e comece a transformá-las. Experimente ao menos uma dessas questões de poder ainda hoje e veja como o mundo responde. Agora, quero ouvir você. Qual foi a pergunta mais transformadora que já mudou o seu dia, sua visão ou sua vida? Escreva aqui nos comentários. Sua resposta pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa está buscando. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos conteúdos vamos aprofundar ainda mais sobre como moldar sua realidade de forma consciente. E lembre-se, cada nova pergunta é o início de uma nova criação. A sua próxima pergunta pode mudar tudo.